Oi, gente, tudo bem? Então, eu vou contar o dia que eu quase quebrei os ossos do meu corpo inteiro. Ah, mas como assim? Vou explicar pra vocês, tá bom? Vou explicar. Então, eu vou contar pra vocês como que foi tudo. Enfim, foi assim, eu tinha lá por uns 10 anos, assim, sabe? Uns 10, 9 anos. Verdade. Eu tinha ganhado a minha primeira bicicleta. Eu tinha uma bicicleta vermelha com preto. Tipo, era bicicleta de menino. Daí eu era muito fã da Fronza, sabe? Desenho da Let It Go lá e tudo. Daí eu comprei figurinha, decorei tudo. Eu fui lá de bicicleta, né? Mostrar pros meus amigos, tudo. Ah, eu ganhei uma bicicleta, tudo. Daí eles me desafiaram, daí tinha meio que um campinho lá. Que tava construindo uma creche. Eu tinha uma baita rampa assim de terra, assim, desse tamanho que é mais ou menos. Daí nós subimos lá em cima, eu era quem tava de bicicleta, né? Não deixava ninguém andar. Eles desafiaram eu a descer com a bicicleta. Eu desci, eu desço, tudo. Eu desci, né? Daí bem quando eu fui descer assim, bateu numa pedra assim, num buraco, assim, numa pedra assim no buraco. Fiz ó, pá! A bicicleta fez assim, e eu caí de ponta, a bicicleta fez assim em mim. E eu fiquei assim, assim. Daí não conseguia levantar, meu corpo inteiro paralisou. E como é que eu fazia para levantar do chão? Não sabia como é que eu fazia para levantar do chão. Eu comecei o quê? A gritar, a chorar, falar que eu não conseguia levantar, que eu não conseguia mover meu corpo, que eu quebrei todo o meu corpo. Comecei a chorar, a gritar, falei para ir chamar minha mãe. Quando eu chamar minha mãe me levantou assim, e eu tava mole. Meu amigo levou minha bicicleta e minha mãe me levou em casa. Ela deu água com açúcar, porque foi na hora do choque, por isso que, né? E foi o dia que eu quase achei que eu tinha ido de Vasco, né? Infelizmente. Aí, enfim. Segunda história. O dia que eu fiquei com medo de ir embora pra minha casa. Enfim. Eu tinha me mudado de casa, né? Sabe? Daí eu tinha um parquinho lá pra trás de casa, assim, um parquinho. Eu sempre ia lá ficar brincando, e como era praticamente do lado de casa, minha mãe deixava eu voltar tardão da noite. Daí, enfim, eu tava lá, né, brincando, tudo, eu tava com meus amigos e tudo. Daí nós resolvemos brincar de contar história de terror. E tava eu e a minha irmã lá. Enfim, nós tava brincando tudo. Daí nós começamos a contar história de terror. Daí tinha um corredor, tipo, era o parquinho, daí aqui é uma rua, aqui é a rua pra minha casa, e aqui tem um corredor pra um monte de casa, e pra lá tem mais um corredor pra um monte de casa, e pra lá a rua. Não sei se conseguiu entender, mas enfim. Tipo, no meio tem uma praça, corredor e a rua minha. Daí, né, aí eles começaram a falar que a avó dele, né, dizia assim que viu uma mulher de branco andando no corredor até lá embaixo e subindo e descendo, subindo e descendo. Subindo e descendo. E quem estivesse passando pelo corredor, ela ia pegar. Eu nem morava no corredor, mas eu tinha medo. Mas enfim. Daí durante todas as vezes que eu ficava até tarde na rua, eu tinha medo de passar pelo corredor à noite. Sabe? Porque eu ia, porque eu lembro que tinha uma pracinha aqui do parquinho, e tinha uma pracinha lá embaixo ainda, só que ela era menor, sabe? Onde só tinha banco, assim. A pracinha menor ainda. Daí eu tinha medo também de descer lá à noite. Daí uma vez eu fiquei com tanto medo de ir embora, mas tanto medo que a menina que morava no corredor, que morava no corredor, eu nem morava no corredor, ela teve que me levar embora. Porque eu tava com medo. Terceira história. Terceira história. O dia que eu descobri que a minha irmã era sonâmbula.
que é assim que fala, sonâmbula. Enfim. Eu sempre dormia tarde, porque eu tinha insônia. E eu ficava assistindo na sala, porque eu não tinha celular ainda. Então eu ficava assistindo na sala. Daí a minha irmã sempre ia dormir cedo. Ela dormia cedo. Aí tava eu e minha irmã do meio, assim, né? A segunda mais velha. Eu tava na sala assistindo. Daí eu tava assistindo, acho que era Chiquititas, nós tava assistindo. Enfim, daí nós tava assistindo. Daí minha mãe ela tinha saído à noite. Daí do nada, a minha outra irmã, ela vê essa minha irmã, a segunda mais nova, andando para a direção da cozinha, né? Que na cozinha a gente não trancava a porta, nem a gente trancava a porta. Daí ela foi para a direção de lá. Daí eu peguei e chamei ela, achei que ela estava acordada, né? Daí ela não respondeu. Daí eu chamei ela de novo e ela não respondeu. Daí eu fui lá, levantei, né? E vi que ela estava parada na frente da cozinha. Eu falei assim pra minha irmã, né? Pra ela ir lá e buscar ela. Daí a minha irmã, mais cagona do que eu ainda, né? Misericórdia, nem pra ajudar nisso. Pegou e falou, vou nada. Eu falei, eu peguei e fui, né? Brava, mas fui. E com medo também, mas fui. Eu peguei, na hora que eu tava indo devagarzinho, meio que chamando ela abriu a porta e saiu pra fora. Daí eu olhei pra cara da minha irmã assim, né? Eu fui acendendo a luz da casa, né? Porque a luz da casa tava apagada. Não sou louca. Que nem filme de terror. O povo vai atrás dos negócios com a luz apagada. Eu não, eu fui mais esperta, pensei, né? Enfim. Daí eu peguei, né? Eu falei, vamos lá fora lá ver. Daí fomos lá fora, porque a porta, como na porta da cozinha não fechava, ela foi pro quintal. Daí, né, eu peguei e quando eu fui ver, ela abriu o portão e foi pra meio da rua. Daí eu peguei e fui buscar ela, eu fui buscar rapidão, né, no meio da rua, assim. Porque, né, vai saber um carro louco e dá um pá nessa. Enfim. Eu fui lá dentro, falei pra minha irmã, né, fecha o portão dela. Aí não, você não, tem medo. Eu falei, então leva a menina pra dentro, então não ajuda em nada. Daí ela pegou e levou a menina pra dentro, eu peguei e fechei o portão. Com medo também, mas fechei. Eu fechei rapidinho e corri. É que o portão também a gente não trancava. Não trancava. Era muito complicado. Enfim. Deixa eu ver o que mais. O dia que eu cortei meu joelho. Quarta história. Enfim. Nesse lugar que eu falei pra vocês, que tinha um corredor, sabe? A história da mulher de branco, tudo. Na frente, ó, do outro lado da rua, tipo, tem um parquinho, a praça, do outro lado da rua tinha um chafariz azul, que a gente que tinha um mecanismo naquele lado, a gente que decidia se a gente queria ligar ou não queria ligar. E na direção de cá, na direção de cá, se não me engano, tinha uma casa ainda. Uma casa assim, bem bonita, por sinal, que ninguém morava, era abandonada. Não abandonada, tinha dono, mas ninguém morava. Enfim. Daí, daí nós ligamos lá, né? Porque nós criançadas, nós ligávamos pra nós ficar brincando d'água. Daí, eu ficava brincando. Daí tava eu e meus amigos assim, né? Tava brincando. Daí a gente foi inventar de brincar pega-pega, só que como a gente tava num lugar, né? Que tava sem água, assim, tudo. Daí a gente falou assim, não pode levantar. Sabe? Tem que correr, ajoelhado, nadando, se vira, mas não pode levantar. Se levantar, perde. Daí eu tava indo de joelho, né? Porque era mais fácil assim pra correr, assim. Eu tava indo de joelho. Daí tinha uma partinha aqui, que era quebradinha assim, pra ir pro ralo, um baita ralo assim, tinha no meio, um baita ralão que tinha no meio, assim. Que é tipo um poço aqui com uma grade em cima. Daí pra água descer lá. Daí, na hora que eu tava sendo quase pega, eu fui tentar pegar impulso pra pegar e fugir do pegador. Peguei e fui com tudo no negócio que eu falei, que é quebradinho, assim, pra ir água pro... Tipo poço. Daí pegou, eu bati com tudo do jeito. Daí eu peguei, né? Não senti nada na hora.
Daí eu peguei, né, assim, fui pega, daí eu fui levantar, né, pra mim me ver o que aconteceu com o meu joelho, né, porque depois começou a arder. Daí eu vi que tava sangrando. Daí eu joguei água, assim, né, mas tava ardendo fraco. Eu joguei água, eu vi que tava cortado. Daí o desespero bateu. Eu comecei a sentir, a ficar tonta, tonta assim, meio. Assim, meu Deus, eu vou desmaiar aqui. Daí tava sendo muito sangue. Eu não conseguia apoiar o pé no chão, porque começou a doer muito. Daí meus amigos, né, foram lá e chamaram. O tio Deis, acho. Era o tio Deis, o pai dele, não lembro quem era. Daí ele foi lá, né, e me levou. Eu era bem magrinha, bem sequinha mesmo, bem magrinha mesmo, misericórdia. Eu acho que era da grossura da ring light, do dedinho, assim, ó, tá magra. Daí ele me levou assim no carro, assim, né? E eu morava lá em cima, assim, porque eu também já tinha mudado de casa. Só que eu morava no mesmo bairro ainda. Daí ele me levou lá, né? Daí em casa. Daí minha mãe veio, minha mãe me levou no hospital, minha mãe colocou água, limpou o machucado. Daí minha mãe pegou e enfaixou assim. E pronto, ficou por isso mesmo. Daí depois de um tempinho, eu tava voltando a brincar no chafariz. Quinta história. O dia que eu apanhei da minha mãe porque eu fui nadar no riozinho que tinha perto de casa. Enfim, tinha um riozinho, né, perto de casa. Assim, né? Daí tava eu, minha amiga e minha irmã. E era, tipo, era um riozinho, daí tinha a subida aqui da minha casa, daí pra lá, assim, tinha outra rua, daí aqui tinha a pracinha embaixo que eu falei pra vocês, o corredor, lá em cima o parquinho, daqui outra pracinha, né? Do outro lado da rua, o chafariz. Então, enfim. Daí eu sempre pedi minha mãe se eu podia nadar no rio. Era bem raro quando ela deixava. Daí eu vou perguntar pra ela, né? Daí ela falou, não. Eu perguntei, chorei, fiz um show. Aí eu pedi pra ela. Daí ela falou que não. Daí eu falei assim, ai, tá bom então. Eu peguei e fui, né? Daí eu fui chamar minha amiga. Daí nós fomos lá, pegamos manga, comemos manga com sal. Minha manga com sal, tá? Nossa, muito bom, manga com sal. É que nem salada. Mas enfim. Daí, nós decidimos, minha amiga decidiu, vamos nadar no rio? Daí eu falei assim, minha mãe não deixa. Daí ela falou assim, mas vamos. Daí eu falei, mas sua mãe deixa? Daí ela falou, não. Ela também não deixava, mas a mãe dela era mais difícil de descobrir, porque a mãe dela, né? A mãe dela era mais quieta. Era meio salga. Mas enfim. Daí eu tava nadando, brincamos de sereia, mergulhamos. Nossa, eu mergulhava até no fundo, tudo. Guerrinha d'água, um monte de coisa. Tinha gente tinha gente que passava assim, ver nós e achava engraçado. Mas enfim. Depois que a gente nadamos assim, né? Daí eu peguei, né? E fui no parquinho, né? Sempre quando a gente brincava d'água, no chafariz ou no riozinho, a gente sempre ia no parquinho ficar balangando no balanço, porque pra secar mais rápido. Ou seja, que nem varal, né? Ficava lá balangando lá, assim, pendurados, né? Daí não foi diferente. Daí nós fomos lá pra ficar balangando. Daí, né, balangando lá tudo e tal, bem sem entender nada. Deu 5 horas. 5 ou 6 horas, se não me engano. Tava prestes a noite. Daí ela foi embora. A minha amiga, o irmão dela veio chamar ela. Deu a minha irmã, fomos embora também, né? Daí nós chegamos em casa. Daí nós se nossa mãe tava em casa, minha mãe tava assistindo TV. Daí minha mãe chamou lá no quarto, não lembro pra quê, ela chamou pra falar alguma coisa, não lembro pra quê. Daí nós fomos assim lá, né, no quarto. Daí a mamãe perguntou, que cheiro de peixe é esse? Daí eu falei assim, não sei. Daí ela falou assim,
Fala a verdade que eu tô dando chance. Fala a verdade. Entendeu? Eu não sei. Né? Tipo, maior cara de medo, mas ela não sabe. Daí eu vou perguntar mais uma vez, que cheiro de peixe é esse? Daí eu peguei, meu Deus do céu. Ou eu falo ou eu não falo, ou eu falo ou eu não falo. Daí ela pegou e perguntou, vocês andaram no rio? Eu falei assim, se eu mentir, ela descobrir, apanho. Se eu contar a verdade, eu apanho também. Ela falou assim, se vocês contar a verdade, vocês não apanham. Daí a minha irmã, boca aberta, foi aí falou, sim, a gente nadamos. Daí minha mãe, mas a gente já tá seca. Daí minha mãe falou assim, que tá seca, eu sei, né? Eu falei assim, não nada, né? Daí nós apanhamos. Apanhamos. Aí, mas eu, como era mais velha, apanhei mais. Que tristeza. Daí eu fui tomar banho, eu e minha irmã. Daí depois nós ficamos rindo da situação. Rindo uma da outra. Mas é isso. Essas são as 5 histórias sobre mim. Se quiser mais, deixa aqui, né, no like, no comentário que eu conto pra vocês. Tá bom? E tchau. Tchauzinho. Oh, olha. This is a